Fala pessoal, como a Nvidia passou de gigante dos games para o monopólio de inteligência artificial e se tornou uma empresa trilionária e também uma das mais desejadas. Há quase 30 anos, os chips da Nvidia são o sonho de consumo dos gamers, definindo o que é possível em termos de gráficos e dominando o mercado desde que popularizou o termo unidade de processamento gráfico com a GeForce 256. Você já sabe o que eu vou pedir, não é mesmo? Comenta aí abaixo se você já teve uma GeForce para jogar os seus games, ou editar os seus vídeos, ou se ainda está correndo atrás de levantar a grana para comprar uma, combinado? Comenta aí abaixo, eu quero responder todo mundo. Continuando, agora esses chips estão sendo usados para algo completamente diferente. O ChatGPT iniciou uma conversa muito intensa. Todos nós que trabalhamos nessa área estamos otimistas de que em algum momento o mundo reconheceria a importância dessa tecnologia e é realmente animador ver que isso está começando a acontecer. Como motor por trás de grandes modelos de linguagem, como o ChatGPT, a Nvidia finalmente está colhendo os frutos de seu investimento em IA, mesmo enquanto outras gigantes dos chips sofrem à sombra das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China e uma diminuição na escassez de chips que enfraqueceu a demanda. Mas o designer de chips, com sede na Califórnia, depende quase inteiramente da Taiwan Semiconductor para fabricar os seus chips, o que o deixa muito vulnerável. O maior risco é realmente as relações Estados Unidos e China e o impacto potencial na TSMC. Se eu fosse acionista da Nvidia, e eu sou, eu invisto nela, essa questão de vulnerabilidade seria a única coisa que me preocuparia à noite. Esta não é a primeira vez que a Nvidia se encontra na vanguarda de um mercado emergente incerto. A empresa quase faliu algumas vezes em sua história quando o fundador e CEO Jensen Huang apostou tudo em empreendimentos que pareciam impossíveis. Agora, uma das 10 empresas mais valiosas do mundo, a Nvidia é uma das raras gigantes do Vale do Silício que, após 30 anos, ainda tem seu fundador no comando. Jensen Huang, de 60 anos, eleito empresário do ano pela Fortune e uma das pessoas mais influentes de 2021 pela Time, emigrou para os Estados Unidos vindo de Taiwan quando era criança e estudou engenharia na Oregon State e na Stanford. No início dos anos 90, Huang se encontrou com os engenheiros Chris Malanowski e Kurt Prine no Dennis, onde falaram sobre o sonho de habilitar PCs com gráficos 3D, como os popularizados por filmes como Jurassic Park na época. Se você voltar 30 anos naquela época, a revolução do PC estava apenas começando e havia bastante debate sobre qual seria o futuro da computação e como o software deveria ser executado. E havia um grande grupo, com razão, que acreditava que a GPU, ou software de propósito geral, era o melhor caminho a seguir. E foi o melhor caminho por muito tempo. No entanto, sentimos que havia uma classe de aplicações que não seriam possíveis sem aceleração. Os amigos lançaram a Nvidia em um condomínio em Fremont, na Califórnia, em 1993. O nome foi inspirado em NV, que é New Version, para a próxima versão, e o Nvidia, a palavra latina para inveja. Eles esperavam acelerar tanto a computação que todos ficariam verdes de inveja. Com mais de 80% da receita, seu principal negócio ainda são as GPUs, geralmente vendidas como placas que se conectam à placa-mãe de um PC. Elas aceleram, adicionam poder de computação às unidades de processamento central, que são as CPUs, de empresas como a AMD,
e a Intel. Naquela época, eles eram apenas entre dezenas de fabricantes de GPU. Hoje, só eles e a AMD realmente sobreviveram, porque a NVIDIA colaborou muito bem com a comunicação e a comunidade de softwares. Esse negócio não é só de chips, é sobre entender o processo de ponta a ponta. Mas, no início, o futuro deles não era nada certo como é hoje. No começo não havia tantas aplicações assim e eles escolheram bem ao focar numa combinação específica que foi um sucesso total. Foi a computação gráfica que aplicaram nos videogames. Agora, a NVIDIA é reconhecida por revolucionar os jogos em Hollywood com o rápido processamento de efeitos visuais. A NVIDIA projetou seu primeiro chip gráfico de alta performance em 1997. Projetado, não fabricado, porque o Wang estava determinado a manter a NVIDIA como uma empresa sem fábricas, reduzindo muitos gastos de capital ao terceirizar o custo extraordinário da fabricação dos chips para a TSMC. A NVIDIA de hoje não existiria se não fosse pelo trabalho pioneiro da TSMC, assim como outras 1000 empresas sem fábricas. Em 1999, depois de demitir a maioria dos funcionários e quase falir por isso, a NVIDIA lançou o que afirma ser a primeira GPU oficial do mundo, a GeForce 256. Foi a primeira placa gráfica programável que permitia efeitos personalizados de sombreamento e iluminação. Até os anos 2000, a NVIDIA era a fornecedora exclusiva de gráficos para o primeiro Xbox da Microsoft. A Microsoft e o Xbox surgiram exatamente quando a NVIDIA inventou algo chamado shader programável, e isso define como os gráficos de computador são feitos até hoje. A NVIDIA abriu capital em 1999 e as suas ações permaneceram praticamente estáveis até a demanda disparar durante a pandemia. Em 2006, lançou um kit de ferramentas de software chamado CUDA, que eventualmente a colocaria no centro do boom da inteligência artificial. É basicamente uma plataforma de computação e um modelo de programação que muda a forma como as GPUs da NVIDIA funcionam de serial para paralelo. Computação paralela é pegar uma tarefa e atacá-la toda de uma vez com máquinas menores. Então, é a diferença entre ter um exército com um único soldado gigante que faz as coisas muito bem, mas uma de cada vez, versus um exército de milhares de soldados que podem pegar o problema e resolvê-lo em paralelo. É uma abordagem de computação muito diferente. Antes de entrar em mais detalhes, uma coisa rápida: se inscreva no canal e curta o vídeo, isso ajuda muito e você fica por dentro de tudo. Estou aqui todos os dias batendo um papo sobre esses assuntos e mantendo você atualizado. Suas curtidas e inscrições ajudam esse projeto a crescer e quanto maior ele fica, mais vídeos legais eu posso trazer para você. Combinado? Obrigado pela sua inscrição e pelo seu like. Continuando. Os grandes passos da NVIDIA nem sempre foram na direção certa. No início dos anos 2010, tentou entrar no mercado de smartphones com sua linha de processadores Tegra, mas logo percebeu que os mercados de smartphones não era para ela e saiu. Em 2020, a NVIDIA fechou um acordo há muito esperado de 7 bilhões de dólares para adquirir a empresa de chips de data center, a Mellanox. Mas, no ano passado, a NVIDIA teve que abandonar uma oferta de 40 bilhões de dólares para adquirir a ARM, citando desafios regulatórios significativos. A ARM é uma importante empresa de CPU, conhecida por licenciar sua arquitetura ARM para a Apple em iPhones e iPads,
para a Amazon em Kindles e muitas outras grandes montadoras. Apesar de alguns contratempos, hoje a NVIDIA tem 26 mil funcionários, uma sede recém-construída com tema de polígonos em Santa Clara, Califórnia, e bilhões de chips usados para muito mais do que apenas gráficos. Pensa em data centers, computação em nuvem e mais notavelmente IA. A NVIDIA está presente em todas as nuvens criadas por todas as empresas de computação. E de repente, um dia, surge uma nova aplicação que antes não era possível e ela vai e aparece. Há mais de uma década, a CUDA e as GPUs da NVIDIA foram o motor por trás do AlexNet, o que muitos consideram o grande momento de explosão da IA. Era uma nova rede neural incrivelmente precisa que deixou a concorrência para trás durante um renomado concurso de reconhecimento de imagens em 2012. Acontece que o mesmo processamento paralelo necessário para criar gráficos realistas também é ideal para aprendizado profundo, onde o computador aprende por si mesmo em vez de depender do código de um programador. A NVIDIA teve a sabedoria de colocar toda a empresa nisso. Viram há cerca de uma década que essa maneira de fazer software poderia mudar tudo e transformaram a empresa de cima a baixo e de lado a lado. Cada chip que fizeram foi focado em inteligência artificial. Brian Catanzaro era o primeiro e único funcionário da equipe de aprendizado profundo na NVIDIA há 6 anos. Agora são 50 pessoas e está crescendo. E se você quiser construir o seu negócio online, do zero, utilizando inteligência artificial, bastando um celular ou um computador e internet, com a minha orientação e de outros especialistas, ou você usar a inteligência artificial para você se destacar no trabalho, para você ser reconhecido, para você se tornar mais produtivo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. A matrícula não demora nem 2 minutos e você pode estar ganhando esse dinheiro usando inteligência artificial ainda esse ano. Por 10 anos, a Wall Street perguntava à NVIDIA por que estava fazendo esse investimento se ninguém estava usando. Então, quais são algumas aplicações reais da IA na NVIDIA? A saúde é uma grande área. Pense em descobertas de medicamentos muito mais rápidos e sequenciamento de DNA que leva horas em vez de semanas. A NVIDIA conseguiu o recorde mundial do Guinness em uma técnica de sequenciamento genômico para diagnosticar esses pacientes e administraram a um dos pacientes do teste um transplante de coração. Um menino de 13 anos que está prosperando hoje como resultado e também um bebê de 3 meses que estava tendo convulsões epiléticas e puderam prescrever um medicamento anticonvulsivo. E tem arte alimentada pela IA da NVIDIA, como as criações de Rafik Anadol, que cobrem edifícios inteiros. E quando as criptomoedas começaram a bombar, as GPUs da NVIDIA se tornaram a ferramenta cobiçada para a mineração da moeda digital, o que não é realmente um uso recomendado, mas isso criou problemas porque a mineração de cripto tem sido um ciclo de altos e baixos. Então, as placas de jogos esgotam, os preços disparam e quando o boom da mineração de cripto desaba, há uma grande queda no lado dos jogos.
Embora a NVIDIA tenha criado uma GPU simplificada apenas para mineração, isso não impediu os mineradores de cripto de comprar GPUs de jogos, elevando os preços. Embora essa escassez tenha acabado, a NVIDIA causou um grande choque de preço entre alguns gamers no ano passado, ao precificar suas novas GPUs da série 40 muito mais altas do que a geração anterior. Agora, há excesso de oferta e a receita de jogos do trimestre mais recente caiu 46% em relação ao ano anterior. Mas a NVIDIA ainda superou as expectativas em seu relatório de ganhos mais recentes, graças ao boom da inteligência artificial, à medida que gigantes da tecnologia, como a Microsoft e o Google, enchem seus data centers com milhares de A100S da NVIDIA, os motores usados para treinar grandes modelos de linguagem, como o ChatGPT, por exemplo. Empresas que estão correndo para se destacar em IAs generativas estão fazendo questão de divulgar quantas A100S da NVIDIA possuem. A Microsoft, por exemplo, usou 10.000 placas para treinar o ChatGPT. É muito fácil usar os produtos deles e aumentar a capacidade de computação. E, uma vez que você adiciona essa capacidade, ela se torna praticamente a moeda do Vale atualmente. E a próxima geração, após a Ampere, a Hopper já começou a ser enviada. Algumas aplicações para IA generativa incluem tradução em tempo real e conversões instantâneas de texto para imagem, mas essa também é a tecnologia por trás de vídeos deepfake incrivelmente convincentes e, segundo alguns, perigosos, além de textos e áudios. Existem formas de a NVIDIA proteger contra algum desses grandes temores ou incorporar salvaguardas? Existe essa possibilidade de proteção? A NVIDIA acredita que as medidas de proteção que estão desenvolvendo como indústria sobre como a IA será usada são extremamente importantes. Estão tentando encontrar maneiras de autenticar conteúdos para que possam saber se um vídeo foi criado no mundo real ou virtualmente, uma espécie de marca d'água no código. O mesmo vale para textos e áudios, mas estar no centro do boom da IA generativa não torna a NVIDIA imune a preocupações mais amplas do mercado. Em outubro, os Estados Unidos introduziram novas regras abrangentes que proibiram a exportação de chips de IA de ponta para a China, incluindo o A100 da NVIDIA. Também, cerca de 1/4 da sua receita vem da China continental. Como você acalma os temores dos investidores sobre os novos controles de exportação? Há duas questões. Uma, a China vai assumir o controle da ilha de Taiwan em algum momento? Será que vai? Será que não vai? E a segunda, existe um concorrente viável para a TSMC? No momento, a Intel está tentando agressivamente chegar lá com o objetivo de alcançar isso até 2025. Vamos ver. E isso não é apenas um risco para a NVIDIA, é um risco para a AMD, a Qualcomm e até para a Intel. É uma grande razão pela qual os Estados Unidos aprovaram a lei dos chips no último verão, destinando 52 bilhões de dólares para incentivar as empresas de chips a fabricar em solo americano. Agora, a TSMC está investindo 40 bilhões de dólares para construir 2 fábricas de chips no Arizona. O fato é que a TSMC, uma empresa muito importante, o mundo não tem mais do que uma delas. É imperativo para nós e para eles investir em diversidade e redundância.
Então, há a questão da escassez de chips. À medida que ela chega ao fim e a oferta alcança a demanda, alguns tipos de chips estão enfrentando uma queda de preços. Mas, para a Nvidia, o boom dos chatbots significa que a demanda por seus chips de IA continua crescendo, pelo menos por enquanto. Veja, a maior questão para eles é como se manter à frente, pois os seus clientes também podem ser seus concorrentes. A Microsoft pode tentar projetar essas coisas internamente, a Amazon e o Google já estão projetando internamente, a Tesla e a Apple também estão projetando seus próprios chips personalizados. E você pode ver nas tendências recentes que está crescendo muito rapidamente, e isso é um problema real para todo mundo. Enquanto o IA e ChatGPT tem gerado muito burburinho para a Nvidia, isso está longe de ser o único foco de Wang. Estão investindo em aplicações de carros autônomos e robôs, isso mesmo. A Amazon e outros usam a Nvidia para alimentar robôs em seus armazéns e para criar cópias digitais desses espaços enormes e rodar simulações para otimizar o fluxo de milhões de pacotes todos os dias. Unidades de direção como essas, no laboratório de robótica da Nvidia, são alimentadas pelos chips Tegra, que antes não tiveram muito sucesso em celulares. Agora eles são usados para potencializar as maiores operações de e-commerce do mundo. Os chips Tegras da Nvidia também foram utilizados no Tesla Model 3 de 2016 a 2019. Atualmente a Tesla usa os seus próprios chips, mas a Nvidia está desenvolvendo tecnologia para direção autônoma para outros fabricantes de carro, como a Mercedes-Benz, por exemplo. Por isso chamamos de Nvidia Drive. E basicamente o Nvidia Drive é uma plataforma escalável, seja para usar em sistemas simples de assistência ao motorista, como alertas de frenagem, de emergência, aviso de pré-colisão, ou apenas para manter o carro na faixa no controle de cruzeiro, até um robotáxi que faz tudo, dirigindo em qualquer lugar, em qualquer condição climática, qualquer tipo de tempo. O que a Nvidia diria aos gamers que prefeririam que ela focasse, ela mantivesse o foco totalmente nos jogos? Bem, se não fosse todo o trabalho da Nvidia em simulação física, se não fosse toda a pesquisa em inteligência artificial, o que eles não chegariam numa GeForce RTX, porque isso não seria possível, e eles explicam. Lançada em 2018, o RTX é a próxima grande jogada da Nvidia em gráficos com uma nova tecnologia chamada Ray Tracing. Para levarem os gráficos de computadores e os videogames para o próximo nível, eles tiveram que se reinventar e se desafiar, simulando os caminhos da luz e fazendo tudo com IA generativa. Então computaram um pixel e imaginaram como a IA os outros 7. É realmente incrível, imagina um quebra-cabeça e eles te dão uma de 8 peças e de alguma forma a IA preenche o resto. O Ray Tracing é usado em quase 300 jogos agora, como Cyberpunk 2077, Fortnite, Minecraft, e as GPUs da Nvidia GeForce na nuvem permitem a transmissão de qualidade total de mais de 1.500 jogos para quase qualquer PC. Isso também é parte do que possibilita simulações, modelagem de como objetos se comportariam em situações no mundo real. Pense em previsões climáticas ou tecnologia de direção autônoma informada por milhões de milhas de estradas virtuais.
Tudo isso faz parte do que a NVIDIA chama de Omniverso, a qual o Wang aponta como a próxima grande aposta da empresa. A NVIDIA tem mais de 700 clientes testando agora, desde a indústria automotiva até armazéns de logística e usinas de turbinas eólicas. Isso representa provavelmente o maior recipiente de toda a tecnologia da NVIDIA: gráficos de computador, inteligência artificial, robótica e simulação física, tudo em um. Tem ideias, tem perguntas ou pensamentos? Deixa nos comentários, eu adoraria bater um papo sobre o assunto do vídeo. Se curtiu o vídeo, dá aquele like, compartilha e se inscreve para ficar por dentro das novidades. Está aparecendo aqui em cima agora indicações dos próximos vídeos que fazem todo sentido você assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!